Olá, pessoal! Nosso evento de hoje é o Contelas, Campo das Telenovelas em Tempos de Streaming, o caso Globo. O Contelas objetiva facilitar o acesso às pesquisas científicas, promover a divulgação, promover a divulgação e popularização das publicações científicas e produções do audiovisual, assim como construir diálogos entre pesquisadores, profissionais do audiovisual e comunidade. O Contelas se dá por uma série de conversas aqui no canal do YouTube do Telas, com pesquisadores da área do cinema, da televisão e do streaming. A conversa de hoje é sobre o artigo Campo das Telenovelas em Tempos de Streaming, o caso Globo, publicado no dossiê temático Comunicação e Ficção em Plataformas de Streaming, na revista Laik, e o link para a leitura está disponível aqui na descrição do vídeo. Os pesquisadores convidados de hoje são a professora doutora Maria Carmen Jacob de Souza. Ela é doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, professora da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia. Tem como temas de investigação campo das emissoras e produtoras de conteúdo de séries ficcionais para televisão e internet, campo de produção da teledramaturgia e da telenovela, construção social da autoria no campo de produção do audiovisual, métodos de análise da poética, do estilo e das marcas de autoria do roteirista e do diretor em ficções seriadas televisivas. Também temos como convidada a Hanna Nolasco. Ela é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia, foi bolsista da CAPES e pesquisa telenovelas musicais brasileiras. Mestra pela mesma instituição, também com bolsa da CAPES. Realizou pesquisa sobre o projeto musical da telenovela Cheias de Charme, da Rede Globo. Temos também como convidado Genilson Alves, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia, é bolsista da CAPES e pesquisa como a abordagem de causas sociais nas telenovelas da TV Globo tem sido transformada em um atributo da marca da emissora. Mestre pela mesma instituição, também com bolsa da CAPES. Realizou pesquisas sobre as marcas de autoria e estilo da roteirista Shonda Rhimes a partir da análise da série médica Grey's Anatomy. Também temos como convidado Charlie Briglia, doutorando e mestre em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, estuda, entre outros temas, televisão, teledramaturgia, ficção seriada, convergência midiática e transmídia. As mediadoras do evento são as líderes do grupo de pesquisa Telas, a professora doutora Aline Vaz e a professora doutora Sandra Fischer. Apenas alguns lembretes que a lista de presença ela está disponível aqui na descrição do vídeo e também será enviada no chat durante o nosso evento. Todas as perguntas e comentários do chat serão lindas para os nossos convidados pelo nosso pesquisador mestrando, Pedro Costa. O evento poderá ser validado como top para todos os discentes do PPG-Com UTP. Bom evento a todos! Olá, bem-vindos! Olá. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer, então, a presença, de vocês aqui hoje com a gente. A gente está muito feliz. É um artigo assim que contribui muito para o nosso campo, E acho que é uma discussão muito atual, e importante, com impacto nas nossas pesquisas. Então, agradecer, dizer que a gente está muito feliz e indicar já a leitura do artigo aqui para todos que estão assistindo a live. É um artigo muito interessante e a gente vai partir, então, dessa... Está dando um eco, da minha voz, acho, mas tudo bem, acho que não está atrapalhando. Então, agradecer novamente, e a gente parte, então, dessa conversa do artigo, e a gente pode também ampliar o nosso debate, a nossa conversa... Debate não, Nossa conversa aqui, e lembrar que a gente também aguarda a interação, do pessoal no chat, que depois o Pedro vai trazer essas questões para a gente, os comentários. Começando, então, a nossa questão, e para introduzir o assunto, o estudo desenvolvido propõe analisar os impactos da digitalização e do desenvolvimento do streaming no campo da telenovela brasileira,
examinando a posição hegemônica, né, da Globo frente ao ingresso de novos players. Vocês apresentam o campo da telenovela e o campo das empresas produtoras, tratando de duas dimensões essenciais no âmbito da produção cultural mediatizada, em que os modelos de gestão das empresas produtoras de telenovelas incidem sobre as dinâmicas específicas de realização, distribuição e consumo das telenovelas. Aí a gente gostaria de perguntar como que vocês observam essa relação entre os gestores responsáveis pelas telenovelas e os graus de autonomia da criação das telenovelas dentro desse contexto em que o streaming vem se consolidando a cada dia? Acho que eu é que começo, né? Pode ser. Isso. Fizemos Isso. uma preparaçãozinha. Peraí, deixa eu ficar bem enquadrada aqui. Eu acho que para começar a responder essa pergunta, pensamos que seja importante a gente retomar um pouco a noção de campo e a validade dela para a investigação que a gente tem se proposto há alguns anos já dentro do grupo de pesquisa. A noção de campo da telenovela, a primeira vez que eu a vi desenvolvida foi naquele livro História das Telenovelas, organizado por Silvio Borelli, Renato Ortiz e Zé Mário Ortiz. O artigo, algum capítulo ali dentro do livro, escrito pelo Zé Mário e pelo Renato, pegava o conceito de campo de Bourdieu e pensava esse conceito para o processo de criação de telenovelas. Quando eu fui fazer o doutorado, eu recuperei essa noção de campo e, desde então, nós temos dentro do nosso grupo aprimorado essa noção de campo. Por que a noção de campo é importante? Porque ela permite que a gente faça uma intersecção entre agentes sociais, organizações, grupos envolvidos numa determinada prática e os modos desses agentes pensarem e atuarem dentro de uma circunstância que supostamente tem uma lógica específica que a gente precisa entender. Que a partir dessa lógica específica é que um conjunto de forças e relações entre esses grupos acontecem e determinados projetos e interesses podem ocorrer e outros não, né? A gente tem feito esses... E ela tem, essa perspectiva tem um viés histórico bem bacana para a gente. A gente tem que imaginar quando é que esse campo surgiu, como é que foi o desenvolvimento dele, com o passar dos anos, o que mudou, o que permaneceu. E no grupo, recentemente, aí tem a ver com a tese de Daniele Valois, que fez um estudo sobre representação de Velho Chico, na representação do Nordeste em Velho Chico, desculpem. E, mais recentemente, 2 outros eventos que convergem para uma atualização desse histórica do campo da telenovela. Então, foi a tese de Dani, que ocorreu em 2019. A gente tem a dissertação de Charlie, mais recente, de 2021, que está pensando o lugar dos roteiristas, inovações e como é que isso mudou, continuidade, etc., presente no campo da telenovela, na história da telenovela, e o termo de campo também foi atualizado. E, recentemente, mais ainda, nós tivemos não sei se vocês devem conhecer, a rede Obteu Brasil, de pesquisadores, que eu vi, inclusive, que teve colegas nossos que já apresentaram aqui suas reflexões aqui no Telas, onde, no biênio passado, a gente fez um estudo sobre a inovação das telenovelas, pensando no lugar do roteirista-autor nesse processo. O que eu estou querendo chamar a atenção? Essa perspectiva histórica das mudanças que ocorrem dentro de uma determinada ambiência, que aí é produção, distribuição e consumo de telenovela, a noção de campo nos ajuda a perceber que posições os atores estão e as instituições estão vivendo ali dentro, que perspectivas estão orientando as ações desses agentes e dessas instituições. O que a gente percebe é que, com a ambiência digital, há uma grande mudança necessária nesse processo, para que se possa entender um conjunto de novas exigências que são postas nesse jogo. E o estudo que a gente fez do Obteu Brasil último, junto com esses anteriores que eu falei com vocês, nos permitiu perceber como é que as empresas estavam, as empresas que produzem telenovela nesse momento no Brasil, né? Como é que elas estavam lidando com essa digitalização. E nessa perspectiva,
a gente tinha avançado nessa reflexão, principalmente na pesquisa da Rede Optel, e aí a gente pôde fazer esse artigo, que é uma certa ousadia da gente também. E diante desse novo cenário, e era um período onde novas organizações estavam se propondo a produzir telenovela, e a gente pensando, bom, nada acontece sem a gente entender essa história pregressa. E essa história pregressa é caracterizada pela concorrência, por um conjunto de tensões existentes ali, projetos e interesses de cada uma dessas organizações, que também têm as suas histórias e as suas trajetórias. E aí, por isso, a gente chega nessa reflexão, onde o campo da telenovela consegue ser pensado na circunstância mais contemporânea. E pensar a produção da telenovela e pensar a produção comercial como um todo, por mais que o Bourdieu não tenha se focado nessa questão da produção midiática, é a gente que, eu ou tantos outros estudiosos que temos isso como meta, pensar essa produção comercial é pensar o lugar das empresas que são responsáveis por esses produtos. E aí, só mais uma reflexão, a gente pode pensar o campo da telenovela comparando com outras reflexões sobre a noção de campo usada também para produtos de mídia, desde o Rodrigo Barreto, que trabalhou sobre videoclipes, o nosso colega Sena, que trabalha sobre histórias em quadrinhos e universo Marvel, e tantas outras produtos que têm sido desenvolvidos por nós, dentro do grupo, e por outros estudiosos também. Então, isso é só para dar uma pequena introdução de como chegar nessa perspectiva da noção de campo e a importância dela para pensar uma situação tão contemporânea, colocando aí algumas apostas possíveis e tendências que a gente tem observado aí nessa história. Agora eu passo a palavra para Genilson, né? Isso. Ainda nessa toada aí da professora Carmen, a noção de campo é muito importante para a gente e viabilizou as reflexões que estão postas aí nesse artigo, a partir dos trabalhos dos colegas, como a professora Carmen já sinalizou. Ele permite, ele é um conceito muito plástico, né, no sentido de ser possível de se aplicar em diferentes, para análise de diferentes fenômenos, e nos permitir, ao mesmo tempo, dar conta das dimensões interna e externa dos fenômenos que a gente está analisando, né, das obras que a gente está analisando. E no caso da Globo, a empresa que eu acompanho mais de perto por conta da minha pesquisa de doutorado, o que a gente percebeu ao longo desse processo histórico é que ela se preocupa em manter uma gestão profissional do negócio, né? Uma gestão profissional da empresa. Então, essa relação dos gestores com os responsáveis diretos pelas obras, ela é muito cuidada. Há uma espécie de cultura organizacional que é criada, né, pela empresa para garantir a renovação desse grupo de criadores e que essa criação ela se dê de forma conjunta entre a empresa e os principais responsáveis, que geralmente é uma dupla de o autor, o roteirista, né, no caso de uma novela assinada por mais de um deles, e o diretor de criação, né? Então, existe essa parceria que é gerida, né, agenciada pela empresa, ela faz o acompanhamento desse processo, e o que a gente nota de maior diferença em relação aos outros agentes que estão participando desse mercado, desse campo, é justamente essa profissionalização, o modo profissional como essa relação ela é gerenciada, né? A Ana vai falar daqui a pouco das outras empresas e vai deixar bem claro como há uma diferença entre o modo como a Globo faz essa gestão e o modo como as outras empresas fazem essa gestão, né? No caso da Globo, no nosso artigo, e mais especificamente no do Obtel de 2020, que a professora Carmen mencionou há pouco, a gente demonstra como há na década de 2010, principalmente, um esforço da emissora para a renovação, né, do seu banco de talentos responsáveis pelas novelas, que é o seu principal produto. Então, há um nível de profissionalização muito grande no modo como essa gestão é feita, né, como essa relação é conduzida pela empresa. Então, eu acho que, respondida a pergunta, não muda muito, né, o cenário do que está no artigo para os dias de hoje. O que a gente percebe é que há um novo modelo de negociação e contratação dos talentos. A gente viu recentemente
que a Globo tenha abandonado o modelo desde que o Ricardo Oddi está assumindo um processo de transformação da empresa, né, de Rede TV para MediaTek, com empresa de tecnologia e conteúdo. Ela vem mudando essa organização interna, e uma dessas premissas é ter um modelo mais enxuto possível, né, mais parecido com os outros players do mercado global. Então, ela muda o modelo de contratação, seja para atores, diretores, equipe técnica de um modo geral, mas essa gestão de quem vai fazer o quê, e a relação entre quem é responsável pela encenação com quem é responsável pela narrativa em si, ainda fica com a emissora, e há um profissionalismo muito grande no modo como isso é conduzido. Agora é com a Ana. Tá jogando a bola. Boa tarde. Então, e aí, como o Genilson falou, e no artigo a gente faz o esforço de fazer essa perspectiva relacional, então a gente está estudando o caso Globo, mas em relação às outras empresas produtoras de telenovela no campo. Então, as empresas que ainda produzem atualmente são a SBT e a Record, e que têm formas de gestão diferentes dessa forma da Globo, né? Uma perspectiva muito mais familiar de gestão, né? Então, provavelmente essa questão que vocês perguntaram em relação à relação entre os gestores responsáveis e o grau de autonomia criativa é mais complexa em empresas em que, como o SBT, a gente tem como autora roteirista principal das telenovelas, das últimas telenovelas da empresa, Iris Abravanel, né, a esposa de Silvio Santos, e na Record, a supervisora do núcleo de teledramaturgia é a filha de Ardir Macedo, né, que é a... Como é? Cristiane Cardoso. Cristiane Cardoso, obrigada, amigo. Então, provavelmente isso traz uma administração familiar e um grau de interferência que diferencia a forma de produzir essas telenovelas nessas outras empresas, né? Então, isso que a gente conseguiu observar também nesse artigo e nos estudos anteriores. Em resumo, a chegada do streaming, né, ou o streaming, se ele não reconfigura de forma tão significativa o modo como essas empresas lidam, gerenciam essa questão da autonomia com os responsáveis pelas obras, né? Queria só um comentário aqui, antes de encerrar essa resposta. Pensar em grau de autonomia é pensar uma tensão suposta entre quem é responsável pelas novelas e as empresas que os contrataram, né? Então, assim, a gente não pode imaginar, não pode esquecer que tem um conjunto de profissionais, criadores de telenovela, que tem tido um conjunto de diferenças com a emissora ao longo dos anos, e foi se conquistando, vamos dizer assim, também, esse respeito em um conjunto de profissionais, onde a empresa também confia já tem esse conhecimento da trajetória deles e confia na possibilidade do resultado esperado. Mas a negociação me parece que é permanente, são temas, são abordagens que se deseja fazer, né? Só que o que a gente observa é que, no caso da Record, o grau de autonomia para pensar abordagens diferentes da linha da empresa é muito menor do que é possível dentro da Globo. E a Globo tem sido o espaço que incentiva também, né, experimentações, abordagens que podem ter cunhos mais emancipadores, né, do ponto de vista de temas de costumes, etc. Então, assim, não esquecer que esse grau de autonomia é conquistado, né? Mas você tem uma empresa que está disposta a uma negociação, tendo nisso os resultados de fato que são conquistados, né? E é uma empresa que tem investido durante muito tempo nesse conjunto de profissionais responsáveis pela obra, na regularidade, na composição das suas equipes, na tentativa de articular cada vez melhor diretores com roteiristas, autores e equipe produtora. Então, assim, essa é uma história de investimento que nos pareceu que, na era do streaming, a tendência é permanecer, porque ele mostra bons resultados, tanto do ponto de vista dos profissionais envolvidos, quanto do ponto de vista de resultados para a empresa. Mas isso não quer dizer que as coisas não podem mudar, porque é um cenário muito novo e muito difícil
de estabelecer qualquer impressão sobre o que está em jogo aí futuramente. Perfeito. E a gente vê, assim, tudo que vocês falaram aqui, a gente vê no resultado do conjunto dessas obras, né? Olhando para essas 3 emissoras, né? Como que resulta isso. É bem interessante pensar. Indo para a nossa segunda questão, quando a gente lê o artigo, né? A gente percebeu que vocês apontam que é a partir dos anos 90, com ápice na década de 2010, que se inicia uma fase de refinamento e transmediação do campo de produção de telenovelas brasileiras. Já nos anos 2020, nós temos a diversificação dos serviços de streaming no Brasil e a ampliação dos players. As novas empresas que chegam ao país tentam dialogar com o formato aqui estabelecido até então. E aí, no artigo, são citadas algumas estratégias utilizadas pela HBO e até mesmo pela Globo, com o lançamento de Verdades Secretas 2 no Globoplay. Vocês poderiam falar assim, um pouco para a gente a respeito desse panorama, que inclusive parece estar tá muito centralizado na seleção de profissionais da área, né? Vocês citam isso. Então, pedi para vocês comentar um pouquinho, por favor. Vamos lá. De novo, acho que é importante trazer a noção de campo aqui para a gente pensar, que Bourdieu sinaliza para a gente que olhar para um momento específico do campo com clareza de que se olha para um momento específico é muito importante, porque a depender do momento que se olhe para o campo, você vai ter uma série de características diferentes do que está acontecendo, né? Você vai ter tomadas de posição diferentes dos agentes e instituições, você vai ter níveis de disputa diferentes, de relações de poder diferentes. Então, a gente trata dessas fases do campo justamente para dar conta do nível de transformação e de disputa que estava acontecendo ali naquele momento, né? Então, no caso desse momento que a gente fala da década de 90, 2010 e consolidação da transmediação e fase de refinamento, para depois passar para de 2020, é justamente fazer esse esforço de mostrar quais foram as tomadas de posição tomadas aqui, postas em prática naquele momento, né? E no caso dessa década de 2010, onde a gente fala da transmediação, as emissoras tendo que encarar o que a chegada das redes sociais digitais traziam de desafio, né? Então, o que é produzir telenovela, o que significa produzir telenovela, quando as pessoas podem comentar em tempo real o que elas estão achando da novela, né? Quando elas podem se juntar para passar a produzir conteúdo sobre as novelas, né? Contestando o que está posto na obra, ampliando o que está posto na obra. Então, a gente percebe, e a gente faz isso no estudo numa série de estudos sobre fãs, a gente vai se dando conta disso, e também com pesquisas de colegas do grupo, como a de Renata Cerqueira, que investigou justamente a questão das estratégias da Globo, de transmediação da Globo, de que há um esforço das empresas, né, em níveis diferentes, a partir da capacidade de cada um, né, de enfrentar essa nova fase, né, de enfrentar esse novo momento do ecossistema midiático, e a gente demonstra que essa década de 2010 é uma fase de consolidação do que foi experimentação no final dos anos 90 para cá, né? Então, a gente tem exemplos de Avenida Brasil, né, que é um marco nos estudos do campo das telenovelas. Então, a gente tem uma série de experimentações da Globo, tentando expandir o universo de Avenida Brasil no Facebook, com iniciativas, né, que foram criadas com os personagens, brincando com memes do Onde Está a Nina, por exemplo. Então, nesses estudos que a gente fez no Obtel e dos colegas do grupo, tem uma série de exemplos de como isso foi passando da experimentação para uma espécie de capital específico construído, no qual a empresa passa a saber como lidar com esse novo ecossistema midiático, né? Então, é disso que a gente está falando quando a gente olha para a fase de transmediação
e de refinamento. No estudo de 2020, por exemplo, a gente vai associar isso ao reconhecimento das telenovelas como inovadoras. A gente apresenta dados lá que mostram por que as novelas são consideradas inovadoras, e geralmente aquelas que apostam em extensão transmídia dos projetos, como o caso de Totalmente Demais, Cheia de Charme, A Geração Brasil. Então, você vê que novelas que, mesmo que não tenham uma grande repercussão ou não pareçam atender às expectativas de audiência, mas elas estão passando por esse processo de experimentação e ajudando a empresa a construir essa expertise, né? Então, é disso que a gente está tratando ali. Quando a gente chega nessa fase do streaming, todo esse conteúdo, esse capital que foi construído pelas empresas, ele é posto em prática, né? Porque as pessoas que estão consumindo no streaming são as mesmas que estão nas redes sociais digitais, que estão produzindo conteúdo sobre aquilo que estão consumindo de narrativa ficcional televisiva, no qual a telenovela se enquadra. Então, é disso que a gente está falando. E quando a gente olha para esse momento da chegada de novos players, eles vão fazer justamente isso, adotar estratégias que parecem que tendem a dar certo. Como eles não têm a expertise do modelo de negócio ainda, o que eles fazem é contratar as pessoas, os profissionais que estavam em quem é reconhecido pelo êxito, né? Que no caso é a Globo. Então, a HBO, quando chega, ela contrata de cara o Silvio de Abreu, que era o então diretor de dramaturgia da emissora, a Joana Jabassi, que era diretora artística, e uma série de outros profissionais. Eu acho que eu esqueci o nome da profissional agora, que junto com o Silvio de Abreu promoveu a renovação dos autores, a gente cita ela lá no artigo, que ela era responsável pela área de talentos, né? Então, junto com o Silvio de Abreu. Isso. Ela, mas tem uma outra profissional também, que eles juntos fizeram esse processo de renovação do banco de autores da Globo, né? Então, o que a HBO faz é levar esse conhecimento a partir dos profissionais, né? Então, foi o que chamou a atenção para a gente em relação à tomada de posição. Qual é a tomada de posição da HBO ao chegar nesse mercado que no qual ela é uma recém-chegada, né? De produção de telenovelas. E hoje em dia a gente já vê que tem outros movimentos, né? Como a TNT agora está lançando um canal, né? Uma parte da programação do canal para telenovelas, justamente para construir esse público que já existe na Globo, e que a Globo conseguiu fazer a transição de parte desse público para o Globoplay. A gente tem um colega no grupo que estuda justamente isso na pesquisa de doutorado, Tayane Machado, de como esse fã de telenovela migra, né, ou se adequa a essa nova possibilidade de consumir telenovela, e são esses movimentos que a gente enxerga, né, das empresas, elas vão contratar profissionais que já sabem como esse mercado funciona, como o produto novela funciona, e quais as expectativas do público, né? Porque esses profissionais que estavam na Globo, por exemplo, são profissionais que, junto com a emissora, constroem esse conhecimento sobre o consumidor de telenovela, né? Então, esse é o panorama que a gente faz daquele momento que o artigo foi publicado para cá, né? Então, essa concentração nos profissionais é justamente para chamar atenção, primeiramente, quando se fala de nomes como Juliana Paz, o Antônio Fagundes, que foi anunciado, mas já saiu do elenco da novela da HBO, e dos profissionais gestores também, né? Então, foi essa observação que a gente conseguiu fazer desse momento do campo de transformação, né, com a chegada do streaming. Se algum colega quiser contribuir também. Hanna vai comentar ou posso comentar um pouco? Pode comentar, fica à vontade. Eu acho que esse artigo tem um papel interessante também de registrar uma fase de transição, né, desse modelo de produção de telenovela do que vem por aí com a ascensão do streaming. Porque se a gente for analisar, a gente ainda não tem um parâmetro de comparação, porque os outros serviços de streaming ainda estão anunciando, estão trazendo modelos até de narrativa, né, ou de ter número de capítulos, que não são muito semelhantes ao que a Globo sempre apresentou, né? Então, vai ser curioso observar a partir desse ano e do ano que vem como é que esses serviços vão entrar de fato nesse mercado e o que eles estão chamando de telenovela, né? A Netflix anunciou um melodrama
poucos capítulos. A HBO anuncia Beleza Fatal e Dona Beija com 40 capítulos. Então, assim, a própria Globo está descobrindo o que é que funciona no streaming e os outros serviços também, né? Eu acho que a gente precisa ficar muito atento agora com o que vem por aí e com essa definição de telenovela, que eu acho que é muito interessante a gente repensar ao longo desses próximos capítulos, dessas transformações, né? Porque a gente sempre se acostumou a chamar de telenovela um produto para a TV aberta, escrito enquanto é exibido, com centenas de capítulos, com interferência do público, com a mobilização nacional, que começou na sala de estar, né? Enquanto a família assistia e se ampliou para a sala virtual da rede social. Mas agora, quando a própria Globo anuncia a próxima novela, né? Guerreiros do Sol, totalmente escrita e gravada antes de ir ao ar. Então, a gente começa a observar que talvez um momento em que a gente vai ter que encontrar novas formas de, se não definir, mas de compreender ainda mais a complexidade do que é a telenovela no Brasil. E compreender este público que gosta das nossas telenovelas brasileiras, mas que consome telenovelas turcas, telenovelas portuguesas e telenovelas doramas e o que for mais. Né? Então, assim, são muitas possibilidades de experiência oferecida para o público e é nesse panorama que as organizações e a equipe criativa tentam entender e ver por onde vai. Né? A noção de campo faz com que a gente tenha uma preocupação muito grande com os agentes sociais envolvidos nessas práticas. Estão em processo de mudança, a trajetória de cada um, que cada um tem na sua bagagem, é um elemento fundamental para interpretar as possibilidades e as apostas para onde vêm, né? Para onde irão. Mas que, por isso é que a gente sinaliza que pensar a posição da Globo é uma posição construída durante muito tempo, mas pode ser que também façam apostas erradas daqui para frente. Né? Então, assim, é esse o cenário, é muita transformação, uma chegada de novos concorrentes que há alguns anos impensável. Né? Então, assim, é um cenário muito rico para nós analistas e bastante desafiante para os envolvidos na causa. Além de que Genil citou Tayane Machado, aí ela aplica muito nos últimos anos, muita coisa mudou na Globo, né? Então, assim, nessa fase de pandemia e pós-pandemia, mudaram-se diretores, muitas estratégias estão sendo repensadas, então a vida do pesquisador não é fácil, né? Está tudo sendo transformado de maneira muito rápida mesmo. Muito obrigada. Antes de fazer a minha questão, eu gostaria de agradecer publicamente, uma vez mais agradecendo, né, a presença das pesquisadoras e pesquisadores aqui conosco, né, nessa tarde, que nos deixa muito agradecidos e reconhecidos e contentes. O que eu vou perguntar, não é exatamente uma pergunta, é um mote para a gente discutir, né? Tem a ver com o que está sendo dito agora há pouco por vocês, e vai nessa direção. Quando vocês citam o Bolanho e o Britos, vocês observam a importância da internacionalização e da multiplicidade de oferta para a sobrevivência no contexto digital, citando a Globo como uma emissora que se preparou, né, para esse cenário todo, muito antes de esse cenário se concretizar. Né? Como se constituiria, na visão de vocês, esse posicionamento da Globo como um global player? Essa é a questão. Obrigado, professora, pela pergunta. Eu, particularmente, acompanhando essa trajetória da Globo e tendo feito essa leitura dos autores citados, fui investigar, porque o livro em questão, né, dos autores, ele trata do processo de digitalização da TV no país, né? E ele vai pegar aspectos econômicos, sociais, políticos, para demonstrar como se deu esse processo de digitalização da TV no país. Quando a gente... a noção de campo, ela pede que a gente considere todos esses aspectos quando a gente vai avaliar um cenário específico, num momento específico do campo. Então, a regulação do Estado, que entra nessa dimensão política, ela é importante. A dimensão econômica também é muito importante.
Então, os autores contribuem nesse processo, nesse sentido. E esse trabalho deles em questão, eles que propõem isso, né? Dizem que a Globo se apresenta como um Globoplay em 2000, quando ela faz o investimento na Globosat, né, na programadora, e já ao fazer essa escolha de produzir conteúdo, ela opta por fazer isso na multiplicidade, né? Que nesse caso aí do artigo, eu poderia dizer que a multiplicidade e internacionalização seriam capitais, enxergando capitais aqui como habilidades, né? Que os agentes ou instituições precisam ter. Então, essas são habilidades que ela precisava dominar para se colocar como global player. Então, ela faz esse movimento cria uma divisão interna para tratar das negociações de produtos com o mercado externo, e ela se pensa em relação aos outros agentes do mercado global. Então, essa que está a coisa do global player. Ela está olhando, ao mesmo tempo, nesse mercado concorrencial, para SBT, Record, Manchete, à época ainda, eu acho, Band, mas ela está olhando também para a ABC, está olhando né, para as grandes emissoras dos Estados Unidos que produziam ficção também, né, não produziam novela, mas produziam ficção, para a própria Televisa. Então, o cenário concorrencial para ela não se circunscrevia no Brasil, né? Então, essa é a questão do Globoplay. E aí, ela toma as tomadas de posição da Globo, ela se assemelha a outros players do mercado global. E à medida que a gente vai analisando, acho que isso tá mais presente no artigo de 2020 até do que nesse artigo nosso, das transformações que ela vai sofrendo, né? À medida que ela vai fazendo investimentos, tendo sempre a novela como perspectiva, de construir um complexo de estúdios para produzir, ampliar gradativamente esse complexo de estúdios. Então, tem uma série e a pulverização desse conteúdo, seja por meio de canais por assinatura, e agora pelo Globoplay. Então, tem um trabalho que a gente cita lá no artigo, que demonstra como o Globoplay tem a força que tem hoje por conta do conteúdo da Globosat, construído ao longo de todo esse período, né? Então, não dá para se pensar a Globo, enquanto produtora de novela, sem localizá-la dentro do Grupo Globo, né, que é um dos maiores conglomerados de mídia do mundo, e do que isso representa de poder, seja negociação com o próprio Estado que regula, com quem tem condições de emprestar dinheiro. Então, lá os dois autores, o Brito e o Bolanhos, né? Sim. Pronto. Eles falam por exemplo, do investimento arriscado que foi para a Globo, né? De como esse investimento representou um grande problema para ela durante muito tempo, e ela só veio recuperar esse investimento depois. Então, essa tomada de posição, que a gente poderia chamar, por exemplo, de ousada, ela faz parte desse processo de se posicionar como global player e de se colocar no mercado internacional e olhar concorrencialmente para quem está fora do campo brasileiro, né, de produção de novelas no Brasil. Então, é nesse sentido que a gente convoca os autores, que eles ajudam a gente a refletir esse lugar da Globo, onde ela está localizada e como ela se pensa. E como ela se pensa diz muito sobre as estratégias que ela vai lançar à mão, né? Então, a gente fala lá, por exemplo, de como ela sempre vem acompanhando e, de certa forma, contribuindo para a regulação do mercado, né? Em diversas fases do campo. Então, no processo de digitalização, especificamente do modelo que a gente tem de transmissão digital terrestre, a Globo teve muito à frente desse processo, né? A gente tinha a possibilidade de trabalhar com da distribuição de multicanais, né? De uma mesma emissora poder distribuir vários canais numa mesma faixa de transmissão, mas a Globo influenciou muito essa decisão para que se priorizasse a entrega na Full HD, né, na resolução Full HD, em vez de os multicanais, né? Porque ela estava pensando no mercado internacional que trabalhava justamente com essa mesma lógica, né, de priorizar a qualidade do produto, a técnica do produto, né, em detrimento da possibilidade de multicanais. Então, é nisso que os autores ajudam a gente a refletir essa posição da Globo, de como ela se constrói ao longo dessa trajetória e por que ela toma essas decisões e não outras, né? Então, de novo, assim,
conceito de campo e de essa abordagem de Bourdieu, ela é muito importante para a gente, para permitir esse tipo de reflexão, né? É uma reflexão que vai estar sempre preocupada com as relações entre os agentes, instituições que fazem parte desse campo. Espero ter respondido. Obrigada, Genilson. A segunda questão vem também nessa mesma vertente, a segunda das minhas questões, né? E eu tenho particular interesse, porque ao longo dos anos eu venho trabalhando com o recorte Globo, e seguindo minha senda uma luz, assim, precisa pensar também, né, mesmo trabalhando especificamente com o recorte da Globo, nas demais emissoras em termos de país, né, do nosso país. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, como vocês entendem que funciona e como analisariam a relação de outras empresas brasileiras, né? As redes SBT, Record, por exemplo, com o serviço de streaming e a produção e distribuição das suas telenovelas, das telenovelas dessas empresas, quero dizer, né? Quais seriam, na perspectiva de vocês, as principais diferenças entre essas emissoras e o Grupo Globo no processo de adequação às transformações tecnológicas? Se vocês puderem fazer o favor, pudessem fazer o favor de falar um pouquinho. Então, como a gente já falou um pouquinho antes, essa relação ela se dá de forma muito diferente da Globo, né? Porque as formas de organização empresarial, de gestão, elas são distintas. Então, a produção, distribuição e relação com a instância de consumo de telenovelas também se dá de forma diferente, a partir dessas questões de gestão familiar, questões temáticas, né, que a gente observa em empresas como a Record e o SBT, né? E pensando o campo, né, a gente tem que lembrar também que a relação dessas empresas com o produto telenovela se deu em momentos diferentes do campo, de formas distintas. Então, se a gente pensa o SBT, por exemplo, a partir dos estudos de Carmen, a gente vê que o SBT começou a desenvolver sua teledramaturgia mais ou menos 20 anos depois da Globo, numa terceira fase do campo da telenovela. Então, os desenvolvimentos da teledramaturgia, de estratégias de diferenciação, tomadas de posição do SBT, elas naturalmente vão ser diferentes de uma empresa como a Globo, a partir desses contextos, né? E em relação ao cenário do streaming, isso acompanha esses processos. Então, como a gente falou no artigo, a Globo ela lançou o Globoplay 3, 4 anos antes dos serviços da Record e do SBT, mas com um processo organizacional vindo desde muito antes disso, como o Genilson falou, com experimentações da empresa, com outras questões, né? Então, as estratégias da Record e do SBT também foram feitas de formas diferentes, de acordo com as situações delas e apostas e viabilidades, né? A Record, ela tem esse acompanhamento familiar, como a gente já falou, da teledramaturgia, tem um recorte, um direcionamento temático religioso para as telenovelas, né? E ela lançou o Play Plus em 2018, né? Que é o serviço de streaming pago dela, que tem essa questão de arquivo das telenovelas deles também. Tem a telenovela que está no ar, né? Então tem Reis disponibilizada, eles fazem disponibilização também do ao vivo, salvo engano, do acesso simultâneo à telenovela, mas um dos principais chamarizes para a assinatura do Play Plus, ele é um reality show, né? Ele é a Fazenda. Assim como a Globo tem o BBB, é muito relevante. Então, tem essa questão, né? No serviço de streaming da Record. E é uma empresa que trabalha também para a teledramaturgia no esquema de coprodução há muitos anos, né? Porque ela arrendou os estúdios, ela trabalha em coprodução com a Casa Blanca nas produções religiosas. Então, enfim, ela segue essa linha, como a gente tem observado, né? Atualmente. E o SBT, ele é um caso bem peculiar, extremamente diversificado, assim, em relação à distribuição dos produtos, porque é uma empresa que usa o YouTube, principalmente, desde 2008. Então, o recurso gratuito é uma coisa que é muito importante para eles, né? Então,
faz a distribuição de capítulos na íntegra, até hoje isso acontece, de determinadas telenovelas da empresa. Então, As Aventuras de Poliana, não, Poliana Moça, né, que era a última, estava sendo distribuída no canal do YouTube da TVzinho, que já é uma estratégia para os públicos infantil e infanto-juvenil, que perpassa várias coisas, Instagram, TikTok, YouTube. Então, eles têm uma forma muito diferente, se a gente pensa Globo, né, que tem Globo, Globoplay de uma forma muito organizada, direcional. O SBT, ele tem YouTube, ele distribui os produtos no serviço de streaming deles, que é o SBT Vídeos, que também é um serviço gratuito, né? E, ao mesmo tempo, eles têm parcerias com grandes players globais do streaming, né? Então, eles têm distribuição das novelas do SBT no Netflix, e quando a gente vai na Netflix ver o top 10, tem sempre pelo menos uma novela do SBT infanto-juvenil infantil no top 10, toda a vida, Chiquititas, Carrossel. Então, é uma expressividade de consumo assim, que é muito interessante de gente observar. E agora, nessa nova novela do SBT, eles deram outro passo, né, que foi a parceria com o Amazon Prime Video. Então, tem uma novela nova desde o mês passado, que é a Infância de Romeu e Julieta, que está sendo passada no SBT, e é coprodução com a Prime Video. Então, o único lugar que está distribuindo ela agora no streaming é a Prime Video, inclusive com estratégias de distribuição de alguns capítulos antes na Prime do que na TV aberta. Então, eles diversificam bastante, assim, e tem essa questão do gratuito como muito importante para eles, ao mesmo tempo, plataformas, grandes players, com questão de plataformas pagas. Então, é bem diferente, e são estratégias que eles utilizam a partir das possibilidades do SBT, da posição dele no campo, né? Então, é bem interessante observar, diferente e interessante, né? Sim. E ainda, eu agradeço, Hanna, e ainda considerando o contexto de digitalização, vocês observam no artigo o surgimento e o desenvolvimento de novas camadas, né, de circulação e consumo de telenovelas com a formação de uma cultura participativa. Os fãs que acompanham as tramas, além da exibição, digamos, a exibição linear, né, na tela da TV, vocês entendem que eles precisariam ser estimulados, ou é uma adesão que não necessariamente é dependente do estímulo direto, né? Como é que vocês analisariam essa dinâmica, como é esse funcionamento dessa coisa toda, em relação aos fãs? Olha, a gente pensou, depois eu vou passar a palavra para Charlie, porque ele investigou muito isso na dissertação dele, mas um consenso que a gente chegou conversando sobre essa questão é de que a necessidade de convocar e de manter o público, ela sempre existiu, né, do público de telenovela, ela sempre existiu. As estratégias as estratégias que as emissoras podiam lançar a mão para fazer isso é que vão mudando, né, à medida que o ecossistema midiático vai mudando, mas a necessidade de trazer o público para a TV, né, ou para consumir o produto, ou para repercutir o produto, né, que são duas métricas importantes para a empresa, né, a repercussão e o consumo, essa necessidade sempre existiu, ela vai se adequando às mudanças que o ecossistema midiático vai sofrendo. E aí eu trago aqui uma noção de Bourdieu que é muito importante para a gente pensar esse contexto como um todo e que guia um pouco o trabalho do artigo, que é a ideia de refração do campo, né? Que existem elementos, situações que vão provocar, que têm a capacidade de provocar uma transformação significativa no campo, e o efeito de refração é o modo como os agentes e as instituições vão traduzir esse efeito no próprio campo, né? no modo que elas atuam no campo. Então, eu acho que essa questão dos fãs
passa justamente por isso, assim, essa necessidade de trazer audiência, compor audiência, manter, fidelizar, ela sempre existiu, mas ela ganha contornos bem mais complexos da ordem da produção mesmo, né, de tornar possível, à medida que se tem a chegada das redes sociais digitais, e dessa cultura participativa dos fãs, né? Que a empresa precisa entender como se faz isso, construir um modo de lidar com isso, né? Mas vai muito por aí. E só para fechar, passar a palavra para a Charlie, isso tem a ver com o que Nana estava falando agora há pouco, na última questão, que as empresas elas vão lançar mão das estratégias possíveis para cada uma delas, né? Existe um espaço de estratégias das quais elas podem lançar mão, seja na composição do produto em si, no modo de distribuição e consumo, e elas vão tomar, né, vão ter estratégias que vão estar condizentes com a sua capacidade, né? Então, para o SBT, ter o conteúdo lá no YouTube é o possível, né? Dentro da própria lógica da empresa, que não é se pensar globalmente, por exemplo, ou tem um lucro como objetivo, mas a perseguição disso é diferente pelo modo como a empresa é gerida, né? Que tem uma gestão familiar. Então, acho que isso tudo está conectado, mas vou deixar o Charlie falar que ele se debruçou muito mais sobre essa questão. Né? Eu acho que tem uma atualização desse conceito de consumidor de telenovela, né, que a digitalização proporcionou, e as empresas não fecharam os olhos para isso. Né? Acho que, como a Hannah bem colocou, a Globo se organizou durante muito tempo para entender esse mercado até lançar uma plataforma específica de streaming. Eu acredito que o fã ocupa hoje um lugar metafórico de contribuição efetiva para as narrativas. Assim, não tem mais como escrever algo hoje, como colocar algo no ar, sem pensar nessa retroalimentação proporcionada pelos fãs. Acredito que a maneira como eles interagem nas redes, se manifestam, impulsionam uma velocidade até maior de transformações no modo de contar as histórias e no modo como as temáticas são abordadas. Né? A gente viu recentemente toda uma discussão sobre o, entre aspas, o certo boicote que a direção-geral da Globo estava fazendo algumas abordagens de casais homoafetivos em Vai na Fé, e o quanto isso reverberou nas redes sociais, e alguns dias depois a emissora se posicionou afirmando que o beijo ia ao ar, enfim. Então, assim... É imediato, né? Sim, acelera a velocidade e imediatismo com que esse retorno acontece. Torna também os autores e os artistas, os gestores responsáveis por esses produtos, mais atentos à dinâmica contemporânea, porque não dá mais para aceitar certos comportamentos. Existem outras maneiras de lidar com certas agendas sociais, que se antes a teledramaturgia fazia sem um retorno imediato, hoje é preciso fazer com um olhar muito mais amplo, porque a maneira como o público reage durante a exibição de um capítulo define até a permanência ou não de um personagem na trama, ou o encaminhamento de um personagem que, ora, era vilão, começa a ter áreas de mocinho, ou vice-versa. Que é um movimento da indústria cultural, né? Assim, os fãs interferem no mundo artístico, no mundo da arte, das indústrias criativas, de um modo muito intenso. Não seria diferente com a telenovela, que é um produto que sempre dialogou muito com o seu público, né? Acredito que a experiência de digitalização acelerou esses processos e deu ao fã um lugar de protagonismo que ele já tinha, mas que agora ele é visto de uma maneira mais ampla, por conta do acesso à informação e das redes sociais. Obrigada, Charlie. Posso só falar uma coisinha? Não, isso que o Charlie falou, né, é muito interessante, e eu fico pensando nessa questão da novela fechada, né, de ir ao ar já com todos os capítulos filmados, porque aí essa dinâmica não pode acontecer, né, e é uma dinâmica da telenovela, né, sempre teve, quando não tinha internet, o público também comentava, né, ou pelos outros meios também, essa questão, e influenciando mesmo, né, na narrativa. E a gente teve Um Lugar ao Sol, né, depois da pandemia, que foi filmado assim e não teve, né, uma boa audiência, eu acho. Assim. O público não gostou muito, né, da novela.
Então, eu acho que perde um caráter do gênero mesmo, né? E acho que era isso que eu ia falar só. Eu tenho esse receio com novelas fechadas. Queria só fazer um comentário, gente. Essa questão levantada por Sandra é também questão da pesquisa de doutorado de Tayane Machado, no sentido de como é que a gente vai entender esse universo diferenciado de fãs. Porque tem fãs no sentido de aquele que adora, que tem uma predileção por novelas, e pode ser um fã produtor, ou seja, ele atua discursivamente, produzindo produtos ou não, ou é aquele que está lá no grupo dele, discutindo ou não, mas também é um adorador e um amante de telenovela. E essas pessoas hoje têm um conjunto de tecnologias disponíveis, e a pergunta é como é que elas lidam com essas tecnologias, como é que elas usam essas tecnologias, e de que maneira elas são convocadas, né, a ampliar o repertório delas para poder chegar num conjunto de universo de experiência que está na ambiência digital. Fora as outras experiências que não estão na ambiência digital e que fazem parte de práticas de um conjunto de outras pessoas que são amantes de telenovela também. Isso por um lado. Por outro lado, é lembrar as publicações da Rede Obtel Brasil, da coleção Teledramaturgia, que a prática da transmediação e a prática dos fãs foi objeto de análise durante alguns anos. Então, tem um conjunto de resultados de pesquisa lá que os interessados valeria a pena consultar. Nós mesmos fizemos uma análise da produção de fanfictions para a novela. E é muito interessante descobrir, primeiro, o volume de fanfictions. A gente nem achava que o fã de telenovela existia, que muito menos produzia tanta fanfiction. E quando você ia para os produtos infantis juvenis, Malhação e Tiquititas, por exemplo, o Carrossel, a gente não tinha condições de estabelecer uma pesquisa mais apurada, porque precisa de softwares que lidem com dados quantitativos de um volume gigantesco, Então, nós fizemos um estudo exploratório e descobrimos o modo como eles usam as plataformas, o modo como eles lidam com o cânone da novela, eles tendem a cultivar o cânone das novelas, eles cultivam o lugar primoroso e adorado dos autores, né? Então, assim, tem um conjunto de descobertas que eu acho que ainda precisam ser feitas sobre essas práticas e formas desses fãs compreenderem e interagirem com essas narrativas, né? O Genilson mesmo trouxe uns dados interessantes sobre as novelas que vêm relativamente fechadas ou que são direcionadas para o streaming. Elas não vêm mais unicamente pela TV aberta, que é o caso meu Deus, das Flores. Eu nunca vou lembrar do nome dessa novela. Todas as flores. Todas as flores. Todas as flores. E como a empresa vai desenvolvendo formas de interagir e de acompanhar as repercussões que estão na ambiência digital, mesmo quando ela é colocada periodicamente em pacote, né? Então, até isso as empresas estão desenvolvendo. Não, de que maneira ela pode acompanhar uma novela, e a ambiência digital é extremamente importante, e de que modo ela consegue entregar também para os anunciantes, que a gente não está falando muito deles aqui, mas como é que esses dados são importantes para a saúde financeira da empresa e para a credibilidade dos anunciantes, que é um outro universo, né? Um universo que está todo mundo se deparando com ele. Então, assim, essa é uma pergunta muito interessante que faz a gente entender o que a mudanças de público, da relação do público com o produto, vai gerar de questões e de desafios para quem está na gestão da empresa e para quem está criando os produtos. Sim. A Rosane Svartman tem uma experiência maravilhosa em Malhação, onde ela, muito atenta às fanfictions, ela recupera uma fanfiction, consegue convencer, inclusive, os gestores na época, de que, né, os gestores, estou falando da própria equipe de produção de Malhação, a fazer um concurso e encenar um trecho de uma fanfiction na própria novela. Então, são esses desafios e essas escolhas, esses modos de operar, que vão dando aí chaves de compreensão de possíveis respostas a esse novo contexto onde estamos todos, né? Que não pode mais ser desatrelado, né, disso tudo. Quando a novela, que vai ser totalmente, vamos chamar assim, aprontada,
antes de ir ao ar, né? Me parece também que há de surgir alguma forma, há de ter alguma brecha que vai permitir, de alguma maneira, essa interferência dos fãs, não sei como, né? Mas os sistemas, mesmo que eles reiterem as suas possibilidades, sempre há uma brecha, né? Então, é possível que, de repente, aconteça, não sei, estou aqui na coisa da ficção, não, né? Que aconteça de alguma maneira que a interferência venha a ter efeito, nem que seja depois, não sei, porque é muito interessante a gente pensar, se a gente voltar lá na pré-história e nos folhetins, a gente sabe que os folhetins também, eles aconteciam muito de acordo com a recepção, né? Como é que aquilo foi visto. Esse exemplo da questão dos casais homoafetivos, que aconteceu agora conosco aí, a gente viu a repercussão toda, é muito, muito interessante. Então, talvez com essa coisa dessa novela aprontada antes, né, telenovela, vá surgir alguma forma de se colocar essa atuação, essa percepção dos chamados fãs, né, nesse processo. Sandra, pensando alto com você aqui, rapidamente, me lembrou o resultado de tese de Rodrigo Lessa, que ele fez um estudo sobre True Blood, que foi uma primeira experiência da HBO para entrar na ambiência digital com transmediação, um projeto de transmediação da empresa, e com uma relação mais estreita com os fãs. E eu lembro que, como um dos resultados, e dos estudos que ele estava fazendo para isso, a importância das temporadas, entre as temporadas, o que é possível de ser feito ou não. Isso. E aqui eu fiquei pensando que tanto as flores, lá que eu nunca lembro o nome, como os blocos devem ser importantes, né? Um bloco, depois vem um outro bloco, e como é que lida com os últimos capítulos. Imagino que estratégias são importantes nesse sentido mesmo, e com certeza devem estar sendo encontradas um monte de saídas aí para isso. Para isso? Eu estava lendo sobre essa recepção, né, dos fãs, tudo. Eu não sei se é verdade, porque li na internet, né, a gente fica sempre na dúvida, mas é que o Terra e Paixão, né, o Valcir Carrasco não está contente com a repercussão dela na internet. Então, aí ele vai agora adiantar a morte do Daniel, que ele cogitou até em não matar, mas ainda vai adiantar a morte dele, além de matar, vai adiantar, para dar uma sacudida ali na novela e para ver se motiva mesmo nessa integração das pessoas, e as pessoas criam interesse pela novela. E já no Todas as Flores, a gente viu que assim, a própria Globo mesmo, eu escutei que ficou surpreendida, né, com o resultado que teve, com a integração que teve. E teve muita dessa integração na internet, né? Então, na divulgação aqui hoje do nosso evento, a gente até colocou, né, o meme da Judite, que é, né, tem dedo da Zoé nisso aí. Aí tinha a Zoé que sempre falava, nem sabia que tinha gente assim. Então, são frases, né, que todo mundo meio que se apropriou também. E até quem não assistia a novela, né, vai tendo acesso, né, por meio desses memes e dessa interação na internet. E aí, falando já de Todas as Flores, no artigo de vocês, vocês citam ela, né, como vocês previam o lançamento, né, de Todas as Flores e do Guerreiros do Sol também, que vocês falaram aqui. Todas as Flores, então, já foi lançada agora, né? Coisa que não tinha acontecido na publicação do artigo. E como que vocês avaliam o desenvolvimento dessa trama, né, que foi pioneira na plataforma Globoplay, foi uma novidade e que supostamente, ali, pelo que eu também vi de comentários e de coisas na internet, a própria Globo se surpreendeu, né, com o resultado ali, com a recepção do público. Olha, eu acho que, primeiro que o desenvolvimento, assim, a gente não vai tratar aqui da narrativa em si, né? Não vai fazer um julgamento sobre o produto em si, mas dessa circunstância de produção, né? Refletir sobre essa circunstância de produção. Eu acho que
esse é um bom momento para a gente observar como a empresa aposta na experimentação. Ela tem um risco calculado da experimentação, né? Então, ela vai, por exemplo, escolher um autor que é reconhecido pela habilidade em lidar com os regimes de serialidade e de construir uma narrativa cujo regime de serialidade é próximo daquele das séries de TV estadunidense, que são as mais consumidas, né, as mais populares. Então, ele já era reconhecido por isso desde a Avenida Brasil, né, ele continua sendo, essa continua sendo uma marca autoral dele, né? Então, quando a emissora faz a aposta, faz a escolha de quem vai escrever a novela, que vai ser a primeira a ter um status de novela das 9 no Globoplay, que Verdades Secretas não foi distribuída e apresentada com esse status, né? Era a primeira novela do streaming, mas não tinha o peso de uma novela das 9 que tanto a audiência, quanto a crítica, quanto o campo científico tem uma noção do que é uma novela das 9, do peso, né, de uma novela das 9. Né? O público, de um modo geral, pode não saber definir, mas sabe que é a novela mais importante, a novela que todo mundo, em tese, para assistir. Né? Então, quando ela aposta com esse nível de expectativa, ela vai se cercar de algumas escolhas que tendem a dar certo. Né? Continua sendo aposta, mas são apostas dentro de uma circunstância de aprendizado, né? De uma curva de aprendizado que a empresa teve, então é um risco calculado. Então, acho que daí está a mudança, por exemplo, de a Glória ir para o horário nobre e na TV linear, né? Já que as duas são horário nobre. A Glória está na TV linear e o João Emanuel Carneiro está no streaming. E mesmo no streaming, a emissora guarda nessa experimentação alguns aprendizados da própria TV linear. Né? Então, por exemplo, os blocos eles são distribuídos de 10 em 10, salvo engano, tem uma pausa, porque ela sabe que o BBB vai gerar um grande número de acesso à ferramenta e vai disputar a audiência da novela. Então, ela programa esse bloco, essa interferência na exibição, na distribuição, e volta com os blocos de 10 em 10 depois, mas o último bloco ele não é apresentado da mesma forma. Ele aguarda o lugar especial do ao vivo, do último capítulo, né, que é transmitido ao vivo, numa transmissão especial do Globoplay. Então, isso que a professora Sandra Fischer, a professora Carmen estavam falando agora há pouco, de tudo está mudando ao mesmo tempo, numa velocidade muito rápida, a gente não pode perder isso de vista e encarar o que está acontecendo como experimentação também, né? E ver essas curvas de aprendizado e esse risco que é gerenciado pela empresa, até onde eu posso ir, né? Então, eu acho que a gente não pode perder isso de perspectiva, assim, de ter alguns aprendizados que ela traz ao longo da trajetória dela, com as novelas exibidas na TV linear, com as próprias novelas recuperadas pelo projeto, né, de obras clássicas que vem da pandemia, que a Charlie mencionou agora há pouco, e também com as novelas que ela traz no Globoplay, da Televisa, que tem um próprio público construído aqui pelo SBT, as novelas turcas. Então, o Globoplay hoje é apresentado como uma casa das novelas, né? Então, a empresa tem esse aprendizado sobre como o brasileiro consome novela, né? Então, acho que ela usa todo esse aprendizado na hora de fazer essas apostas, que continuam sendo apostas, mas dentro de um risco calculado. Bastante calculado, concordo. E aproveitando, antes de sairmos disso, o que vocês seriam a dizer? Olha, porque, por exemplo, enquanto Todas as Flores, ela era lançada na plataforma Globoplay, a Glória Pérez lançava... Ontem foi um comentário muito interessante de uma colega, nós estávamos discutindo também num outro evento, telenovela, e ela diz assim que a gente estava falando que a Glória, efetivamente, ainda é uma das autoras da dita velha guarda, que ainda tem assim, uma posição de destaque, né, digamos, na faixa das 21 horas da Globo. E é interessante observar, eu sempre pensei isso, e ontem ela verbalizou de uma forma muito interessante. Ela é uma das que tem destaque, sem dúvida, a Pérez, mas essa colega observou que a Glória tem
a Glória, ela não tem o female gaze, né? De acordo com ela teria muito mais o male gaze do que o female gaze. E é interessante pensar que, então, mesmo entendendo que ela tem razão, a colega, né? Mesmo assim, talvez muito por isso também que ela ainda tem uma posição assim da dita velha guarda relativamente consagrada, não sei também como é que fica essa coisa toda depois de Travessia e toda a confusão que houve, né? Mas voltando, então a Glória, enquanto todas as flores acontecia na plataforma, no Globoplay, ela lançava na TV aberta a Travessia. No artigo de vocês dizem que, isso que eu acabei de falar, né, que ela é ainda uma das que mantém destaque. Ela é mencionada, e eu concordo, é isso mesmo, né, como uma autora muito atenta, independente do male gaze ou do female gaze, ao espírito da época do digital, ela é atenta ao dito zeitgeist digital, né, e ela caminha muito permanentemente nessa busca de temas, abordagens, personagens potencialmente capazes, né, de gerar uma intensa mobilização em termos de recepção, como de 2017 a Força do Querer, né? Então, a questão agora seria a seguinte: após o lançamento, exibição, recepção e repercussão de Travessia, como é que vocês revisitariam esse momento do texto? Porque Travessia... Bom, eu gostei de Travessia, por N questões, e também essa de agora, a Terra e Paixão, não está sendo muito feliz a recepção, mas eu também estou gostando de alguns aspectos deles, né? Mas a Travessia da Glória não foi exatamente muito amada, né, pelo que a gente pôde ver. Então, a pergunta seria assim: se vocês revisitariam esse momento do texto, e se o fizessem, como é que vocês se colocariam em relação a isso? Por favor. Eu acredito que o que a gente levanta ali no artigo ainda, de certa forma, é atual, né? Assim, até que ponto a gente teria que mexer em termos de conteúdo. Não é uma novela, né, que vai desdizer, Sim. Assim, me parece que há um contexto aí que é importante a gente pensar para o lançamento de Todas as Flores, que é a renovação do time de autores da Globo, né, nos últimos anos, a forma como a Globo reage à repercussão relativamente, não vou dizer negativa como um todo, mas a baixa repercussão das suas tramas no período de pandemia. Então, não é por acaso, quando ela, no início de 2022, que é quando volta, de fato, a produção gravando enquanto se assiste, né? Que ela anuncia que Todas as Flores vai sair do horário nobre, mas vende isso publicamente como 2 novelas das 9, né? A Globo vai ser capaz de lançar 2 novelas das 9 ao mesmo tempo. Então, em termos de forma como ela divulga para o grande público, pelo menos, eu lembro que a Kogut até publicou uma nota dizendo que Todas as Flores seria uma novela aberta. Não foi totalmente aberta, porque a segunda fase foi ao ar já totalmente gravada. Mas, assim, é um movimento interno da empresa de experimentar, que ela sempre fez, né? Se antes fazia com as minisséries, agora ela está transformando o Globoplay nesse grande espaço de experimentação de diversas formas de fazer dramaturgia, de fazer telenovela, de fazer séries. De ter a Glória Pérez como a única autora de velha guarda ainda às 21 horas, embora a gente tenha visto na última década a saída ou a mudança de compreensão do lugar dessas pessoas da velha guarda no campo, porque, inevitavelmente, seja por questões de idade, de mudança de hábitos do grupo, de concorrência com outros players, né? Então, Glória viveu pela primeira vez, acho que o Salve Jorge também foi muito criticado, mas eu acho que ela vive pela primeira vez esse, entre aspas, né, porque o que a gente chama de fracasso na Globo seria um fenômeno nas outras emissoras, né? Então, acho que ela vive pela primeira vez uma experiência mais distante do sucesso. Mas não podemos desconsiderar o contexto. Agnaldo Silva viveu isso, Gilberto Braga viveu isso, João Emanuel Carneiro viveu muito isso. Tanto que muita gente considerou que Todas as Flores era um rebaixamento, né? A Globo tentou mudar esse discurso, que o streaming é um lugar do conteúdo premium, que era o espaço da experimentação, vender 2 novelas, mas assim, entre a Avenida Brasil e Todas as Flores, João Emanuel Carneiro sofreu muito com a crítica, né? Segundo Sol, a regra do jogo, embora tenha sido elogiado em termos artísticos, mas também sofreu muito em termos de desenvolvimento narrativo, concorrência com a Record na época. Sim. Então, assim, eu acredito que
a Globo ter lançado 2 novelas ao mesmo tempo foi uma estratégia também para ver o que funcionava no ambiente 100% digital e o que funciona ainda na TV aberta. Eu acredito que, por toda a experiência que ela tem de telenovela, por ser a principal produtora nacional de telenovelas, ela sabe ainda o que funciona. Não por acaso tem coisas que a gente vê em Terra e Paixão que parecem absurdas, mas ainda fazem sentido para o espectador de TV aberta. E Valci sabe o que está falando. Valci não é ingênuo. Por mais que ele seja criticado pelos especialistas, né, pelos críticos de TV, o grande público sempre apoia o que o Valci Carrasco escreve. Então, assim, no fundo, ele sabe o que ele está fazendo ali. Tem umas loucuras, umas aberrações, mas, assim... Perfeito. É o jeito do Valci de fazer novela e funciona há 23 anos. Não tem um ano que o Valci não esteve no ar com uma novela inédita. O único ano que ele não esteve no ar com uma novela inédita foi por causa da pandemia. Então, assim, é um autor que quase tudo que faz dá certo. Eu acredito que Todas as Flores tem um lugar importante. A gente vai estudar Todas as Flores muito ainda em termos de campo de telenovela, porque ela representa um movimento que a Globo tentou, arriscado, de dividir a obra em 2 partes, com uma única justificativa de distribuição da plataforma, né? Porque, assim, do ponto de vista narrativo, não havia razão nenhuma para Todas as Flores ser divididas em 2 partes. Foi meramente por causa do Big Brother. Que, do ponto de vista de alguns críticos, do ponto de vista isso que eu compactuo, né? Foi um prejuízo muito grande para a narrativa, assim, ficar vários meses sem ver a história e a história voltar sem grandes transformações que justificassem essa lacuna, acho que prejudicou a distribuição. Então, assim, acho que valeu como experimentação, o resultado é incrível, né? É uma das novelas mais assistidas da plataforma, o conteúdo reverberou nas redes sociais, João Manuel Carneiro voltou a ter um lugar de prestígio, que ele não deixou de ter, estava um tanto adormecido. A novela virou meme, a novela virou pauta, virou mais pauta às vezes até do que Travessia, que era uma novela exibida na TV aberta. Mas, assim, se a gente for analisar, não é o espaço agora, claro, do ponto de vista narrativo, ficam pistas. O próprio Eric Bretas falou, né? Talvez as próximas tenham que ser menores. 80 parece ser um número de capítulos muito grande para o streaming, então Guerreiros do Sol já parece que vai ter 40, 50. Ainda é o João Manuel Carneiro de núcleos de humor que não dialogam com a trama central e que no streaming sobram, né? Muita gente falava que pulava essas partes porque queria mesmo ver a trama central, mas que mostra que é preciso pensar em como esses capítulos serão distribuídos, porque eu acho que até o início da segunda fase, os 5 capítulos semanais funcionavam muito, mas ficaram coisas no ar que incomodam o espectador do streaming. Por exemplo, a protagonista faz uma cirurgia no final da primeira fase, que parece que vai ser divisora de águas para a narrativa, mas que não tem efeito nenhum na segunda fase. Então, assim, a gente esperou 4 meses para quê? Para essa cirurgia? Para nada. A novela volta praticamente da mesma forma que terminou. Mas acho que é uma experiência muito feliz do grupo em testar. Todo mundo que faz, toda a televisão tem essa coisa visionária, né? Não posso fazer aqui exercício de futurismo, mas não sei se Todas as Flores vai funcionar na TV aberta. Não sei se é um produto que 10h30 da noite, como está sendo anunciado, né? Que vai ser logo depois de Terra e Paixão, vai funcionar tão bem, porque existem liberdades criativas ali que funcionam bem no streaming. Não sei se na TV aberta, claro, vai ser uma versão editada, a Globo vai... A própria Verdade Secreta 2 não fez sucesso na TV aberta, né? Foi até colocada no horário tardio, quase de meia-noite, então assim... E era sempre exprimido, lembra? Era exprimia, aquele horário, às vezes ia... A Verdade Secreta 2 também, porque tinha 50 capítulos no streaming, mas foi lá com 25 na TV aberta, então assim, tem um movimento aí que a empresa está testando. Talvez a Guerreiros do Sol represente esse lugar de uma novela feita para o streaming. Porque não vamos esquecer que Todas as Flores foi pensada para a TV aberta. E o próprio João Manuel Carneiro falou isso. Ele teve uma dificuldade em alguns momentos de adaptar uma trama que teria 120, 150, 180 capítulos para um produto menor. Ele gostou, porque ele gostou do desafio criativo, mas assim, talvez a primeira novela pensada para o streaming seja agora Guerreiros do Sol, no caso do Grupo Globo, e as outras empresas vão produzir. Sobre Travessia, eu acho que mostra que, assim, ser da velha guarda não é sinônimo de sucesso. Outros autores da velha guarda tiveram problemas, mesmo quando as telenovelas eram hegemônicas como entretenimento brasileiro, né? Muito antes do streaming houve casos de fracasso de Gilberto Braga, de Manuel... Todos os autores sofreram, né? Mas, assim, eu acho que estamos vivendo nessa década de 2020 uma fase importante de repensar o lugar da telenovela, o que é telenovela, e arrisco dizer uma fase de crise criativa, porque muitos autores pararam de escrever por conta de diversos fatores.
houve uma renovação necessária que a Globo capturou de forma muito ousada e quase que única, porque a Record e o SBT não investiram tanto assim em novos nomes, mas que mostra que assim, o público já não aceita, talvez, tão bem certas histórias. Existe uma concorrência muito grande que a pandemia acelerou, como o hábito de assistir a novela no horário, porque Travessia era uma das novelas mais assistidas no Globoplay. Então, assim, até que ponto não deu certo, né? Talvez não tenha dado certo para aquela audiência esperada de 30, 35 pontos, que talvez não venha mais com a mesma frequência de antes. Eu acho que Travessia mostra também que falar de tecnologia e teledramaturgia sempre vai ser difícil. Não é a primeira experiência que dá errado. Geração Brasil e tantas outras aí que se arriscou. O Amor Está no Ar, tantas novelas que arriscariam a falar de temas um tanto ou sobrenaturais ou tecnológicos demais e que tiveram dificuldade. Mas acho que mostra um novo momento da telenovela. Assim, é uma travessia, né? A travessia foi uma travessia. O pós-pandemia está mostrando que a telenovela é relevante, é o carro-chefe da Globo, é o carro-chefe da televisão brasileira. Vídeo sucesso das reprises, tanto na TV aberta, quanto na assinatura, quanto no streaming. Mas, assim, enquanto criatividade, enquanto narrativas novas, eu acho que a gente tem aí um movimento de redescoberta, porque não está sendo fácil agradar o público, não está sendo fácil lançar mão de histórias novas, né? Assim, que encantem o público de hoje, que é mais acelerado, que é mais apressado, que talvez aceite um pouco menos. Muita gente fala, o Rei do Gado, Mulheres Apaixonadas, essa não era que eram novelas de verdade. Elas fizeram sucesso naquele momento, continuam fazendo, mas assim, será que fariam hoje? Sim, se elas nascessem agora, né, como é que seria? Então, eu gosto muito de a gente analisar, quando a gente para analisar esse contexto agora, que é de transformação constante, assim. Tem muita coisa acontecendo, eu acho que a gente só vai conseguir ter um parâmetro melhor do que é uma novela para o streaming a partir do ano que vem, quando novas experiências feitas para o streaming surgirem, né? Com relação a, só uma curiosidade, as várias críticas que Travessia recebeu, né, uma das grandes críticas que as pessoas tendiam a aceitar imediatamente, porque fazia sentido, né, que assim, como que aquela brisa, nesta época, porque a professora Aline e eu, nós trabalhamos muito com a narrativa em si, quer dizer, com os aspectos estéticos e diegéticos do produto em si, né? Então, uma das grandes xingações era assim, como que aquela guria não conseguiu falar com ninguém e ficou presa não sei quantos meses, em plena época de tanta facilidade de informação que a gente tem, né? Que você tem o celular, você tem o e-mail, você tem o WhatsApp, você tem que dizer, como é que uma pessoa consegue ficar dissociada, né, do mundo lá presa na cadeia? Aí eu fiquei pensando assim, se roubarem o meu celular, eu tenho que implorar para o sujeito que me leve junto, porque eu não vou saber me comunicar com ninguém, porque você não grava mais o telefone da pessoa, porque não precisa mais. Eu me lembro que eu tinha, e eu não sou exatamente uma jovenzinha, né? Mas eu me lembro que eu tinha muito na cabeça os telefones das pessoas, os telefones mais importantes. Hoje, gente, eu não sei o telefone da minha mãe, eu não sei o número do telefone dos meus filhos, e a gente não anota mais. Então, é interessante você pensar também como as novelas, mesmo na bobagem, que, claro, ela não podia ficar presa todo aquele tempo e não se comunicar com ninguém, né? Mas a Travessia nos trouxe. Sempre tem algo ali nessa novela das 21, da faixa das 21, que faz a gente pensar que cai, né, no cotidiano da gente. Mas era só uma curiosidade, Charlie. Obrigada. Não sei se alguém tem mais algum comentário a respeito do contexto todo que estamos falando. Eu queria comentar só sobre o lugar da velha guarda, né? Tá. E do ponto de vista porque a gente, quando fez o artigo, a gente estava tentando se colocar um pouco no lugar do ponto de vista da empresa, né? Essa dificuldade de escolher quem é que vai, as apostas que ela tem que fazer. E quando a gente fala na velha guarda, a gente fala numa habilidade construída pela experiência de fazer novela dela. Então, ela garantiu um público durante o período todo, apesar das dificuldades que foram, dos muitas novelas fora da tela ali que se viveu no período com Glória Pérez, e ela conseguiu, no final, levantar a audiência. Então, assim, essa é uma habilidade que ela tem. E é um risco, a empresa nem sempre ela joga, mas ela sabe que nem sempre ela vai acertar.
contanto que se garanta ali uma média e uma possibilidade de resultado dentro ali das possibilidades, somente no final, e garantir que a profissional possa lidar com os desafios que vão surgir. Porque quando você começa uma novela, é uma aventura que você não sabe qual é o fim. Né? Então, assim, por isso é que eu acho que a gente não revisitaria necessariamente, porque não estava em jogo se ela ia ter resultados ou não. É que a empresa precisava, assim como o João Emanuel não é uma velha guarda, mas é super experiente. Né? E que gosta dos riscos da narrativa muito mais do que a Glória Pérez, que tende a ter um padrão recriado, mas um padrão que é dela. O João Emanuel não, ele pode conversar com outras possibilidades. Então é isso, quer dizer, como é que a empresa faz as apostas dela segundo o conjunto de profissionais que estão à disposição dela no momento, né? E concordando com a professora Carmen nesse sentido, é de olhar, repensar o que a gente está, para onde a gente está olhando quando a gente fala de novela, né? O Charlie falou aí da extensão dos produtos, né, das telenovelas pensadas para o streaming, né? Então, o produto está se reconfigurando muito em diversos aspectos, né? Que a gente cita lá no texto: consumo, distribuição, a criação. E eu acho que a gente tem que pensar também para onde a gente está olhando para avaliar o sucesso, porque em relação à repercussão, por exemplo, ainda que seja negativa, as pessoas falavam sobre a novela. Era algo diferente de um lugar ao sol, né? Que nem repercutia nesse sentido. Né? Então as pessoas falavam mal, e a Glória teve um acerto, e aí não é defesa da Glória, mas é a análise do caso. Ela foi bem sucedida na repercussão daquilo que ela é reconhecida por fazer bem ao longo da trajetória dela, que é a abordagem de casos sociais. Quando a novela tratou do caso do abusador lá que usava deepfake, né, para poder se passar por uma atriz, então isso repercutiu muito positivamente. Né? Sim. Então, eu acho que, voltando para o texto, como a professora Carmen falou, ali é mais sobre a aposta possível dentro das possibilidades que a empresa tinha na mão. Né? Então, acaba a gente pensar também em sucesso. A gente olhar a Globo em relação, né, já que a análise do campo ela é relacional, a Globo em relação às outras emissoras, né, em relação à audiência em si, porque o que se esperava de 45 pontos de audiência, 35, 30, até do ponto de vista de aferição do Ibope, já não é mais a mesma coisa. Um ponto de audiência hoje não representa a mesma quantidade de domicílios que representava em 2000, 2005, 2010, isso vem se atualizando, né? Então, eu acho que é um enorme desafio para a gente não ter mais essas métricas tão cristalizadas quanto eram, né? Um tempo atrás, né? Hoje em dia, até isso é muito fragmentado, porque a Globo, por exemplo, não abre, como a Netflix também não abre os dados de consumo, né? Elas apresentam para a gente o que elas querem que seja reconhecido. Então, é muito difícil para a gente também avaliar, é um desafio para a gente, enquanto analista, avaliar esse sucesso. Né? Foi sucesso em que medida, considerando o quê, avaliando o quê, sabe? É um cenário de muitas transformações e muito complicado para quem faz e para quem analisa, mas gostoso para quem consome, né? Para quem gosta de consumir, porque tem um cardápio aí bem diversificado. Sim. Só queria retomar algo que o Genilson falou, que eu achei bem interessante, assim, me deu um insight. Que ele falou, quando ele falou de Todas as Flores, ele falou, né? A Todas as Flores, uma novela das 9. Né? Não é uma novela do streaming, né? É uma novela das 9. Que um formato ali, né? Que a gente já identifica, a novela das 9. E isso é bem interessante, porque está no streaming, a gente poderia assistir a qualquer hora, né? E a gente leva esse termo para lá também. E até quando, na última semana, né, eles lançaram ao vivo o capítulo, acho que foi o último capítulo, foi às 18 horas, né? E eu lembro muito bem, porque foi no último dia do Rei do Gado, na TV aberta, e eu estava assistindo o último capítulo do Rei do Gado,
E uma outra professora do programa, que também assistia Todas as Flores, me mandou mensagem perguntando: tá vendo ao vivo de Todas as Flores? Eu falei: vou esperar terminar o Rei do Gado para começar. Aí eu fiquei um pouco atrasada, terminou e eu não tinha terminado. Aí ela perguntando: já terminou? Porque ela não queria me dar spoiler para comentar. É bem interessante isso. Só um comentário, assim, uma experiência. E pensar nisso, né? Que é uma novela das 9, né? Não é uma novela do streaming, a gente chama de... Porque ele leva essa característica das 9. E também gostei muito que o Charlie falou dessa ruptura que teve no Todas as Flores de duas partes, e que realmente não foi uma necessidade ali da narrativa, e isso também não foi adequado na narrativa. Eu acho que foi isso que prejudicou mesmo a segunda parte, porque até eu até então estava pensando muito no que eles fizeram os trailers, os teasers, e passavam na TV aberta ali para divulgar o lançamento da segunda parte. E o trailer tinha um outro ritmo, né, diferente de quando você Só assistia. um comentário rápido, desculpa interromper. Eu lembro que alguém deu 0 para algum. Acho que o Patrício Augusto deu 0 a alguma coisa da reta final. Deu 0 a muita coisa, aliás, da reta final. Aí um comentário no Instagram botou isso. Quem devia ganhar 10 é o autor do trailer da segunda fase, que ele nos enganou direitinho. Que era... Sim, você esperava que ia ter uma revolução ali, que nossa, a Maíra ia se tornar ali uma nova vilã, para se vingar da Zoé, e não nada, foi o que prometeu muito, não entregou nada a segunda fase. Discursivamente, como se vende essa experiência, se aproxima do que se tem como referência na TV aberta, né? Mas eu lembro que a própria Glória Pérez não entendia muito quando ela dizia por que na Globoplay aparece primeiro, não sei o quê, que era para essa travessia. Quer dizer, é uma descoberta para todo mundo, que são coisas completamente diferentes. Né? Se vende desse jeito, mas é uma outra experiência. Né? Mas ainda a referência com que se tem mais familiaridade para poder fazer a passagem. Eu acho que Charlie tem razão. A experiência com Todas as Flores vai ajudar aqueles que poderão, de fato, fazer a primeira experiência de uma novela construída para o streaming. Porque a gente lembra que Pantanal, essa segunda versão, é uma novela onde, quando ela vai para poder, ao mesmo tempo que você vê na TV aberta, você poder ver no streaming, eu imagino que isso tenha sido uma referência para quem vai construir a novela. Saber que ela será vista no streaming, assim como ela será vista na TV aberta, mostrando o êxito dessa experiência nas novelas anteriores. Então, tem um conjunto de recursos e modos de acompanhamento da repercussão que está ali posto. Então, assim, feito diz o Genilson, né? Muitos desafios para os criadores, para os gestores e para nós analistas, né? Para dar conta de tanta mudança. Sim. Eu acho que a gente vai chamar o Pedro agora, que ele faz aqui, ele vê se tem algum comentário no chat, faz algumas perguntinhas aqui para a gente finalizar. Oi, Pedro. Tudo bom? Então, primeiramente queria agradecer a todo mundo, né? E já queria, na verdade, fazer uma pergunta, assim, na verdade eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o grupo de pesquisa de vocês e as pesquisas de cada um atualmente, para já dar para quem está assistindo também, já saber mais, conhecer mais de vocês também, aproveitar a oportunidade. Deixa eu ver se eu começo aqui, né? O grupo vai fazer acho que 23 anos de experiência, onde algumas produções são sobre telenovela, e recentemente, né, o que a gente tem hoje, os doutorandos do grupo, os que estão aqui vão se apresentar, claro, mas os que estão ausentes, Tayane Machado, que está fazendo um estudo sobre os fãs noveleiros e as mudanças de acesso e de experiência para quando eles vão para o streaming. A gente vai me ajudando aí, tá? A gente tem a mestranda Sofia Federico, que não estuda novela, mas estuda um lugar do processo de criação, onde o roteirista também é diretor, o que isso muda no processo criativo. Ela está analisando um lugar de Jorge Fernando, pensando nas ficções seriadas. A gente tem, meu Deus do céu, essa pergunta me pegou. A gente tem dois novos orientantes que chegaram. Amanda,
que vai estudar a questão da acessibilidade na criação das telenovelas, e vai trabalhar a Crisálida, que eu acho que é uma novela para... Esqueci qual é o stream, qual é o canal de distribuição. E o Vitor, que vai trabalhar a vivência negra nas telenovelas brasileiras, pensando do ponto de vista dos criadores responsáveis. E Vai na Fé e Bom Sucesso são 2 novelas que ele vai estudar. Acho que eu passo a palavra agora para os outros colegas, e, por favor, me ajudem se eu esqueci de alguém, tá? Bárbara. Esqueci de Bárbara, que está fazendo um estudo sobre a questão da autoria em Malhação Viva a Diferença, o lugar de Karl Hamburger na construção dessa narrativa, pensando, inclusive, o lugar das relações de amizade construídas narrativamente entre essas 5. Quem mais? A representação da juventude, né? A partir disso. A palavra está com vocês, tá? Tá, eu posso ir. Vocês querendo ver o que a gente tem produzido, vocês procurem a gente no atv.com.br. Aí vocês conhecem outras produções de novela, de mestrandos, de mestres e doutores que já produziram sobre novela, mas também de sobre cinema, HQs e filmes publicitários e outras, e onde essa noção de campo tem sido cultivada em várias esferas de produção cultural também. Qual que Obrigada pela oportunidade, tá? É a TV, tudo junto, ATV, como se escreve, né? .com.br. Tá, obrigada. Tá, eu posso falar então. Eu estudo, no meu mestrado eu estudei as marcas de autoria e estilo de Shonda Rhimes, a partir da série de TV Grey's Anatomy, e no doutorado, desde essa época eu já me interessava por temas sociais, porque é algo que Shonda já explorava, né, nas séries dela, era uma das marcas de autoria que eu identifiquei, essa abordagem de questões sociais. Depois, no doutorado, eu passei a estudar como a abordagem das questões sociais nas telenovelas, que é que faz parte do estilo de novela brasileiro, como isso se transforma a partir do momento que a principal emissora que produz telenovela no país, que é a Globo, passa por um processo de reposicionamento, né, de negócio e de marca, e nesse reposicionamento, na comunicação dela, ela passa a dar protagonismo às causas sociais. Então, o que é que muda nesse estilo de tratar de questões sociais nas telenovelas quando essas questões estão presentes com tanta força na comunicação institucional da emissora, né? Vou eu, então? Vou. Eu sou da comunicação e música, é minha grande área de interesse. Então, no meu mestrado, eu estudei projeto musical da telenovela Cheias de Teatro. E agora, no doutorado, eu estou estudando telenovelas musicais brasileiras. Então, a forma que o gênero musical que a gente vê no teatro, no cinema, ele se manifesta nas telenovelas brasileiras e que tipo de configuração traria uma telenovela musical, como é que isso se expressa no Brasil. Então, novelas como Cheias de Charme, como Chiquititas. Por isso, inclusive, que essa parte eu fiquei mais falando da questão das outras empresas, porque o SBT, por exemplo, é uma empresa que trabalha recorrentemente com telenovelas musicais para públicos infantil, infanto juvenil. Então, a minha pesquisa ela vai nesse sentido. Bom, eu pesquisei no mestrado telenovela, né, a noção de autoria nessa fase de refinamento da mediação, o ofício do autor roteirista, e estou no doutorado pesquisando séries brasileiras, né, o papel dos gestores na consolidação do campo das séries brasileiras, uma tentativa de fazer um percurso histórico das séries nacionais. Gente, obrigado por se apresentarem, para o pessoal conhecer um pouco mais. E então agora eu vou fazer a pergunta do chat aqui, que tem uma pergunta do Felipe Carvalho, que fez para o Genilson, né? Quais são os benefícios concretos para a população LGBT+,
quando as novelas migram para o streaming, visto que ainda existe um grande entrave para beijos entre pessoas do mesmo gênero? Oi, Felipe, obrigado pela pergunta. Eu acho que é a expectativa de benefício que acontece mais do que uma concretude disso. Por quê? Porque isso está muito no discurso da emissora, como está no discurso de diversas outras empresas que querem ser vistas como progressistas, né? Como aliadas de causas relacionadas aos direitos humanos, né? Porque há uma transformação no mundo também para além do digital, que é uma discussão sobre a responsabilidade social das empresas, né? Então, você tem na própria Disney, que é uma grande gigante do entretenimento também, uma preocupação em levar mais representatividade nos produtos dela, né? Tem o caso de Capitã Marvel, do próprio filme do Pantera Negra, tanto quem está na tela quanto quem está criando os produtos, né? Quem está por trás das telas. Tem o caso da DC com a Mulher Maravilha. Então, tem uma série de casos que a gente pode relacionar para poder tratar disso, e do ponto de vista de liberdade do autor, uma liberdade presumida, né? A gente acredita que se tem mais liberdade, mas ela continua sendo negociada. E eu acho que isso vai muito de cada momento. Por mais que Vai na Fé seja um caso da TV linear, ajuda a gente a pensar muito esse tipo de questão, porque ela vem no momento que a gente sai de uma gestão federal, né, do governo federal, que era abertamente ultraconservadora, né, e conduzia as políticas de governo dessa forma. A gente tem uma polarização muito grande na sociedade em relação a essa questão dos costumes, né, de pautas mais liberais ou mais conservadoras. Então, a empresa está negociando com tudo isso. Então, ao mesmo tempo que ela põe uma novela em que o elenco é majoritariamente negro, que os profissionais diretamente responsáveis pela novela são negros, ela negocia com o público, uma parcela do público importante que ela quer manter, que é o público de evangélicos, né, que ela estava mirando com essa novela, e outras iniciativas paralelas, como o quadro Promessa do programa do Serginho Groisman. Então, tudo isso está na mesa de negociação, sabe? Não, o fato de ser streaming e não negociar com a classificação indicativa, né, dos produtos, isso é um dos fatores, sabe? Eu acho que a gente tende a criar a expectativa de haver benefícios, né, ou de haver avanços para públicos específicos, como a população LGBTQIA+, mas isso é só um dos fatores que está na mesa de negociação, sabe? Eu tendo a acreditar que ainda vai ser demorado, porque a empresa está justamente nesse momento de experimentação. Ela está vendo, colocando o pé na água para saber até onde pode ir e avaliando, mensurando esses resultados. Eu não apostaria que o fato de ser no streaming, não negociar diretamente com a classificação indicativa, como é o caso da TV aberta, que isso garanta direitos para a comunidade. Por mais que eu quisesse isso, mas não acredito que seja um fator tão preponderante assim, sabe? Eu acho que tem outros elementos na mesa de negociação aí. Espero ter respondido sua pergunta, senão posso continuar aqui à disposição. Eu queria só comentar uma coisinha, Felipe. Eu acho que merece que a gente olhe para a história das novelas e veja como é que essas questões desse tema têm sido trabalhadas. E o tanto que se já avançou sobre isso. E por mais que tenha limitações na abordagem, eu gosto de lembrar de Marlise Merkel, ela lembra as matreirices ideológicas dos autores, dos criadores. As oportunidades que muitos deles não perderam de construir personagens que vivam sua homossexualidade, que vivam sua homoafetividade, e que o público, inclusive, tenha afinidade por eles e compreenda o ponto de vista deles. Desde A Próxima Vítima, onde você tem a possibilidade de... Eu esqueci do nome, era André Gonçalves, que eu acho que fazia esse personagem, isso, né? De viver a experiência de dizer
das escolhas que ele tinha feito para a mãe, como isso foi uma repercussão absurda, para o bem e para o mal, que ele é massacrado, né? Ele é agredido. Então, assim, eu acho que tem um avanço e um crescimento grande no tratamento desses temas. E que a gente tem que olhar para isso e, provavelmente, quando for para o streaming, vai depender muito também desse projeto criativo de quem está disposto a tratar dessas temáticas, dessas questões. A gente já teve casamento em família, não foi, gente? Então, assim, então eu acho que o importante é ver o modo como foi tratado na história das telenovelas, que tem estudos já sobre isso, e eu acho que merece que você conheça. E me parece que já se avançou muito. Claro que tem muito terreno ainda para galgar, mas eu considero que muitos avanços já foram feitos. E aí vamos ver como é que esses avanços vão chegar no streaming também. Tem só um comentário rápido também, uma matéria que saiu hoje no UOL que falava um pouco disso, que a Globo vai lançar hoje uma série jovem, né, A Vida pela Frente, com direção da Leandra Leal. E a reportagem falava isso, que bom que o Globoplay está sendo o espaço da experimentação para a abordagem dessas temáticas também. E a reportagem cita essa problemática de vai na fé com os casais homoafetivos, dizendo que a série é exatamente o oposto, vai ser uma liberdade criativa total também em relação a essas pautas, né? Ou seja, novamente associando o streaming a um lugar de uma liberdade maior para a abordagem dessas agendas. Acho que no final das contas seria um tipo de espaço de transição mesmo, não é? Gente, a gente não tem mais nenhum comentário aqui no chat em si. Eu queria aproveitar então para já agradecer vocês. Queria saber se vocês querem falar mais alguma coisa, agradecer. Esse é o momento. Eu queria agradecer a oportunidade. Um desenho novo de trabalho para a gente. Discutir as coisas que a gente escreve, eu acho que é sempre bom, até para a gente rever nosso conhecimento e ter um diálogo, uma interlocução. Agradecer muito a professora Sandra e a equipe de vocês. E vida longa a esse trabalho que vocês estão fazendo aí ao vivo. Alguns eu acompanhei. E é isso. Agradecer a oportunidade e que bom. Faço minhas palavras da professora Carmen, cheguei a comentar mais cedo do quanto foi grata a sensação de ter vocês se dedicando ao texto, né? E a gente voltar para ele com a perspectiva de vocês e com as provocações de vocês. É uma experiência bastante interessante, assim, e gostosa também, né? Então, obrigado pelo convite, que tenha vida longa o projeto. Eu gostaria também de agradecer o aceite de vocês estar aqui hoje, agradecer, né, todo o trabalho que vocês fazem no campo da telenovela, né, os projetos, as pesquisas de vocês que contribuem, né, para o campo, para as nossas pesquisas. Então, fico muito feliz que vocês estejam aqui hoje com a gente, agradecer e que a gente possa, né, realizar outras parcerias, nos encontrarmos em outros momentos. A gente ficou se conhecendo aqui hoje, né, eu e vocês, não conhecia. Então, foi um prazer e espero que esse início, né, tenha vida longa e que a gente se encontre e discuta e converse mais, né, também. Gente, eu queria então agradecer a todo mundo, pedir aqui, a professora Sandra, ela pediu licença ela teve agora uma reunião, então ela pede desculpas por não estar presente aqui no final, e eu queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes também, quero dizer a mesma coisa que a professora Aline fala, né, agradecer a oportunidade de todo mundo estar aqui e que a gente possa continuar esse caminho assim, mais conexão entre os nossos grupos de pesquisa também. E é isso. A pesquisa é isso, né? Sim. Obrigado também, gente. Um abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau, obrigada, gente. gente. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada, hein? Obrigada.